Voltamos para este terceiro e infelizmente último bloco com a Beth Monteiro, escritora, pedagoga e também psicóloga, que escreveu o livro A Culpa é da Mãe. Será que é mesmo? Estava conversando com ela aqui dizendo o seguinte nos bastidores: é uma pena ter que ver o tempo passar de uma forma tão rápida, porque é um assunto tão bom que rende tanto, né? Pois é, não é? E aí quando a gente tem oportunidade o tempo vai embora. Mas aproveite você que está em casa aí assistindo a gente e recomende, você vai encontrar depois, esse programa vai reprisar algumas vezes, você vai poder inclusive gravar para mostrar para suas amigas, porque eu acho que aqui é tema para discussões e aprender muita coisa. E tem uma pergunta que eu quero agora fazer para você, que eu acho que muitas mães se perguntam, e agora a Beth vai tentar nos responder. A pergunta que não quer calar: onde foi que eu errei? Será que você está se perguntando isso? E aí, Beth, você como psicóloga, saindo um pouco agora do lado mãe, embora seja quase que impossível desvincular, mas tem a hora para falar de cada um deles, como você disse. A mãe tem que saber quando é hora de ser mãe e quando é hora de ser profissional. De todo mundo que você atendeu, de toda a tua experiência em 40 anos, 4 décadas, não é brincadeira, você deve ter aprendido e visto muita coisa. Quais são os erros mais comuns que as mães cometem? Bom, são vários erros graves, tá? Eu vou falar dos erros graves. Só dos erros graves, porque esses que são importantes. Primeiro, é ensinar o filho a sentir vergonha de si mesmo. Que coisa. É assim, aquela criança, de repente, mãe que dá tudo, porque não quer que o filho seja diferente do amigo. Então fica, não, olha esse tênis, usa isso. O filho pede e ela dá, porque não quer que o filho sinta vergonha. Mas está ensinando o filho a sentir vergonha de si, porque precisa ter para ser. Tá? Então a gente não pode entrar nisso. Nós não podemos ter, e você vai com esse tênis mesmo e mostre o que o filho tem de bom. Esse é um erro. Um outro erro muito grave é rotular o filho, né? Você é um infeliz, você é um burro, você é um chato, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso é uma profecia que se é. Terrível, né? A criança não sabe quem ela é. O adulto que diz quem ele é. Se a mãe diz para o filho: você é um infeliz, você é um chato, você é um burro, está dando um papel para ele na vida. Exatamente. E ele vai desenvolver esse papel. Por isso que toda família tem o filho bonzinho, o filho inteligente, o filho coitadinho. São os papéis que os adultos dão para a criança. Isso também é um erro grave. Um outro erro muito grave é dar mensagens duplas. Mãe levou lá um soco do pai, parece com o olho roxo, chorando. O filho viu que o casal está brigando. Mãe, você apanhou do pai? Não, só um cisco que caiu em mim. Quer dizer, está negando o que o filho percebeu. Verdade, mas você acha que mesmo numa situação como essa, que é extremamente delicada, a mãe tem que ser verdadeira, não deve esconder. Não pode, está negando. O filho percebeu uma coisa, está negando a percepção dele. Então o filho passa a não confiar na percepção dele. Verdade. Fala, nós brigamos, papai perdeu a cabeça, o que o papai fez está errado, mas não se preocupe, a gente vai ficar bem. Outra negação da percepção: a criança está com calor, jogando futebol, esbaforida, saindo fumaça pelo ouvido. E a mãe fala: bota o casaco, tia, está frio. Mas mãe, eu estou com calor. Percepção sensorial, corporal. Não, está frio. Negou a percepção. Essa criança fica confusa, vai crescendo assim. Isso ao longo do tempo, não é uma vez, né? Mas é aquela mãe que sempre nega o que o filho percebe, ou que sempre nega o que o filho sente. Isso é muito prejudicial. Verdade. Beth, agora são 4 décadas, né, de experiências completamente diferentes. Nesses últimos 40 anos, o Brasil e o mundo mudaram de uma forma absurda. A gente tem aí, eu disse no início do programa, talvez nem seja essa a realidade, que hoje é mais difícil criar um filho do que no passado, é que hoje você tem ferramentas de comunicação extremamente, falam por si, são as redes sociais e tudo mais. Então, 2 perguntas aí dentro disso. Primeiro, os erros do passado são os erros que se repetem até hoje? Há 40 anos atrás, quando uma mãe errava na criação dos filhos, ou não errava, mas era negligente em alguns aspectos por falta de experiência, são os mesmos problemas de hoje? E hoje é mais difícil realmente criar filho do que lá atrás? Hoje é mais difícil. É mais difícil. Porque aquelas mães que erravam 40 anos atrás não achavam que eram erradas, porque elas tinham papéis bem definidos. Ao pai cabia sair para trabalhar, colocar o dinheiro em casa, a autoridade máxima, e a mãe cabia educar. Exatamente. Né? Então ela errava,
mas aquilo para ela era o certo, né? Agora, hoje, os pais estão perdidos em seus papéis. Os pais trabalham fora, muito tempo fora de casa, né? Muitas crianças terceirizadas, e o peso dessa culpa de estar pouco tempo com o filho não lhes permite educar. Verdade. Né? Então, de repente, tem que educar, dar uma bronca. Ai, mas eu fico tanto tempo sem vê-lo, não vou pegar e não vou brigar com ele por causa disso. Então, eu penso que isso é uma coisa muito grave, porque as pessoas, sem querer, acabam abandonando os seus filhos. Essa é uma verdade. Você sabe que eu estava pensando outro dia nessa questão. Até vi uma foto que eu achei curiosa, você ia adorar essa foto, se é que já não viu, que mostra o seguinte: dentro de uma casa, vários cômodos, e dois filhos, cada um nos seus pais, cada um, a mãe na cozinha. A mãe pega o tablet e dispara lá para o pai que está com o notebook no quarto. O jantar está servido. Aí o pai manda para o filho que está no outro tablet: ó, filho, vamos jantar. Aí o filho responde: não vou jantar porque eu estou aqui jogando. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que essa individualidade dentro de casa é que acaba gerando problemas. E não só isso. Parece que às vezes os pais, como têm falta de tempo com os filhos, querem compensar isso com bens materiais. Exatamente. Será que está aí o cerne do problema? Em partes? Em tese, né? Até queria falar uma coisa para as mães. Mas, por favor. Né? Você falou de teclar mensagem. Eu penso que as famílias, que você, que é uma mãe e é a maior responsável pela educação dos seus filhos, você deve criar um espaço na família para que vocês possam conversar diariamente. Porque senão a gente pode condenar as famílias ao exílio social, porque vão se comunicar teclando mensagens. Então, nós, mães, precisamos criar espaços, combinar momentos onde não seja o momento de discutir, mas momentos que a gente possa se lembrar como os melhores momentos da vida da gente e criar uma história boa com os teus filhos. Nós, mães, temos essa obrigação. É verdade. Agora, quando a gente fala, Beth, sobre essa questão de dedicar tempo aos filhos, porque a gente sabe que tem pais que não têm realmente a condição de estar o dia todo, principalmente algumas mães que têm que trabalhar para complementar a renda de casa, talvez esse seja o seu caso, então às vezes tem que deixar desde cedo a criança numa creche e tudo mais. Como é que ela pode, de certa maneira, recuperar esse tempo perdido? Como é que ela pode desfrutar de um tempo melhor para poder contribuir efetivamente na educação do filho, para que ela possa dizer lá na frente: esse filho foi educado por mim, não por uma babá, não por uma creche, mas ele tem o meu exemplo. Exatamente. Eu penso que é isso assim. É chegar em casa, não é... Cadê a sua lição? Só tem aquele tempo? Não é? Cadê a sua lição? Cadê limpou a orelha? Arrumou o quarto? Não. Chegou em casa, a hora que a mamãe chega é o momento da felicidade. Então, interaja com o filho, não vai dar bronca, cria um momento legal. Passou isso, aí vem a mãe educadora. Você fez a sua lição, deixa ver, isso aqui não está certo, isso aqui... Mas não pode chegar em casa querendo ser tudo ao mesmo tempo, dar carinho e educar. A hora que chega é para dialogar, e diálogo não é conversa. Né? E, assim, uma coisa muito importante: todo filho quer ser ouvido. Exatamente. Né? E o problema de muita falta de diálogo nas famílias, até principalmente com o adolescente, é que os adultos não conseguem ouvir o adolescente. De repente, o adolescente recebeu uma suspensão na escola, já fala: mãe, fui suspenso. Não quero nem saber. Você aprontou mais uma, mas pois mãe... Não, tem que ouvir. A bronca vem antes de saber o que exato, foi. Né? Tem que ouvir o que aconteceu, ouve e mostra para o filho: eu entendi o que te fez agir desta forma, embora eu não concorde. Verdade. Tem que mostrar que ouviu, que compreendeu, se colocou no lugar dele, entendeu por que ele fez aquilo, mas que aquilo não está certo. É isso que o adolescente precisa: ser ouvido e saber que ele foi entendido. Ele não precisa que o pai concorde com tudo. Ô Beth, e o pai, já que você falou no pai agora? Porque a gente está falando da culpa das mães, a culpa que eventualmente podem sentir, a gente sabe que muitas sentem mesmo.
E o pai, como é que ele pode contribuir efetivamente para que elas não se sintam culpadas? Porque ele é tão responsável quanto, embora o tempo do pai, muitas vezes, isso já mudou muito hoje em dia no Brasil, mas ainda em boa parte das vezes o tempo do pai não é tão grande com os filhos. O pai às vezes trabalha o dia inteiro, chega fora de horário por causa de reuniões, uma série de coisas, depende muito da profissão. Então ele é quem passa menos tempo com os filhos. Mas ele tem que de alguma maneira também diminuir essa pressão que existe sobre a mãe, ou não? Olha, A Culpa da Mãe me levou a escrever outro livro. Outro livro? Porque assim eu fiquei pensando, bom, se a culpa é da mãe, cadê o pai? Cadê o pai dessa história? Pois é. Então o Cadê o Pai vai sair em outubro, né? É mesmo? Como é que vai chamar o livro? Bom, o nome nome fantasia ainda é Cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Gostei. Muito bom, muito bom. Então, eu realmente, você estava dizendo, o pai trabalha muito, chega tarde, reuniões, mas a mãe também. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim. Né? Então, esse casal tem que ter parceria, como eu tive com meu marido. Parceria, você vai fazer isso, 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 eu vou fazer isso, isso, isso. Não é a mãe que tem que largar o emprego, só ela, para ir atender o filho que quebrou a cabeça na escola e vai para o hospital. O pai também tem que fazer essa função. O trabalho, os homens precisam entender que, embora talvez a mulher ganhe menos do que ele, mas a profissão dela também é importante. Né? Então, esse livro fala disso. Do pai, porque o pai é respeitado. Bom, o papai trabalhou, deixa ele dormir. Mas a mamãe que também trabalhou tanto quanto ou mais, né? Exatamente. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a postura dos pais. Muito bom. Em outubro, então, quando sair o livro, você já está mais convidada para trazer aqui e a gente conversar sobre isso. Mas antes disso, vai ser relançado um livro em abril. É mesmo? Qual que é esse que vem em abril? Criando Filhos em Tempos Difíceis. Esse vai ser bom. Que eu falo sobre a perda da infância. Então, em abril, você já vem de novo com esse aqui para a gente conversar sobre a situação. Ok. Ô, Beth, a gente está encerrando, infelizmente, esse programa. Eu quero te agradecer pela disposição em nos atender. E a gente quer saber o seguinte, onde que a gente acha esse livro? A Culpa é da Mãe? A Culpa é da Mãe. Em todas as grandes Qualquer grande livraria tem. Ou então no site da editora, tá bom. Do Grupo Sumos, né? Muito bom. Tá? Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muita gente, né? O que você espera para a gente encerrar de um modo geral? Claro, você construiu esse livro, escreveu esse livro. Eu falo construir porque escrever é mais construir. Eu escrevo tanto, dou tantas palestras, porque assim, eu vejo muita gente se preocupando em salvar o planeta. A minha preocupação é salvar os futuros cidadãos que vão habitar esse planeta, porque do jeito que a coisa está indo, não vai sobrar nem planeta e nem habitante, né? Não, o próprio homem está sendo o agente da sua destruição. Exato. E eu quero um mundo melhor para os meus netos. Muito bem. Eu creio que através da sua experiência muita coisa pode ser mudada na vida desses pais e mães. Muito obrigado mais uma vez, viu? Sucesso para você. Eu que agradeço. Imagina, foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou, que a gente espera com temas como esse, entrevistados, como é o caso da Beth, que você possa aprender e elucidar mesmo, tirar algumas dúvidas daquilo que você muitas vezes está tentando fazer e não consegue. A ideia aqui da análise direta é essa, é tentar de alguma maneira impactar sempre favoravelmente a sua vida. Então a gente espera que tenha contribuído mais uma vez com você. Obrigado por sua audiência e seu carinho. A gente se encontra no próximo Análise Direta. Até lá.